Pode ir até 11 horas, é isso? Se quiser passar um pouco, não tem problema. Nosso próximo compromisso é meio-dia. É meio-dia? A gente tem que combinar com eles aqui. Eles vão aguentar. Mas eu acho que nós ficamos com um pouquinho de crédito ontem. Pelo menos uns 5 minutos. E o nosso irmão também tem sido bem breve. A gente até gostaria de ouvir um pouquinho mais. E vocês estão bastante tempo para ouvir. Se caso a gente passar, é o crédito nosso, tá bom? Eu estou muito feliz em ver muitos jovens aqui. E eu estou percebendo que estão guardando bastante atenção, escrevendo, riscando os versículos da Bíblia, marcando. Isso é muito precioso. Houve duas coincidências felizes para mim hoje. Primeiro, a mesma coisa que Mateus falou sobre o hino. Eu estava pensando nesse hino esses dias. Deus ajusta as aflições. Lá na cruz, foi ajustado no grau mais elevado, não apenas 7 vezes, como fez Nabucodonosor com os amigos de Daniel, mas 70 vezes 7. Só na eternidade vamos saber o que o Salvador padeceu para nos salvar. Outra coincidência feliz, foi abordado 2 moças jovens aqui, acredito já serem salvas. Me perguntaram, no primeiro momento eu fiquei assustado. Quais são os meus espinhos na carne? Eu fiquei meio sem resposta na hora, mas que bom que elas responderam por mim. Uma achou que era uma coisa, a outra achou que era outra coisa, e eu falei, as duas acertaram. Eu não vou falar para os irmãos aqui, depois se quiserem falar com elas, elas falarão. E para mim é uma coincidência feliz, porque nós estamos aqui hoje, e hoje eu estou preocupado com o que eu vou falar em Santo Amaro, semana que vem. E esse é um assunto que eu iria tratar em Santo Amaro. As nossas fraquezas. Às vezes espinhos na carne vêm para que o nosso salto alto seja quebrado e nós mais uma vez sejamos lembrados de vez em quando temos que lembrar de Zaqueu. Somos irmãos de pequena estatura. Ninguém é maior do que ninguém. Só a graça de Deus para nos ajudar a podermos cooperar. Eu falei para as irmãs aqui, essas duas, muito simpáticas, e a grande preocupação nossa não é transparecer uma fraqueza, mas é como o apóstolo Paulo diz, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Se nesses dias conseguirmos, pela graça de Deus, passar alguma coisa útil, seja visto, seja ouvido, eu vou voltar para São Paulo bem feliz, porque eu já tenho recebido bastante coisa através do nosso irmão. Nosso irmão é bem direto, eu gostei bastante disso. Olha, falar de homens, como ele falou ontem, muito corajoso, irmão. Nós precisamos de homens assim, na obra de Deus, com coragem.
para falar a verdade. A verdade dói. A meia verdade, como ele disse ontem, ela não existe, é uma mentira. Mas a verdade dói. Ele tem falado muito de crianças. Eu lembro quando eu era criança. Eu acho que não é muito comum hoje, mas eu não sei se eu vou expressar a palavra. É mertiolate que fala isso? É isso mesmo? Quando nós machucávamos, você lembra como que era feito? Era uma pazinha e você ralava a perna ou alguma coisa e a mãe vinha com aquele mertiolate e a pazinha tinha que encostar na ferida. Aquilo doía bastante. Parece que hoje é um spray, é isso mesmo? Aquele remédio foi proibido. Ah, é? Mas então eu vou fazer uma aplicação do remédio proibido, porque hoje está mais aliviado então. A palavra de Deus não mudou. A verdade aplicada na ferida dói. E dói muito. Mas depois faz um efeito que vai durar para sempre. Então nós vamos fazer a nossa leitura agora no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Mas eu fui incentivado pelo que nosso irmão Mateus falou ontem e tem falado hoje. E eu quero ler também capítulo 2, porque para mim a história de Moisés começa no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Vamos agora no capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. É só isso. Vamos ler e que Deus nos abençoe. Então chegamos à nossa terceira chamada dupla, chamada para Moisés. Vamos relacionar então esta chamada terceira com a nossa sétima chamada, a chamada para Saulo de Tarso. Eu vou destacar pelo menos algumas coisas que eu encontrei. E eu vou deixar depois para vocês, quem sabe, encontrar coisas mais. Primeiro, Moisés é chamado.
para ser o libertador do povo da nação de Israel, para conduzi-los em liberdade do Egito para a terra de Canaã. Saulo foi salvo por Deus também para conduzir o povo gentil. Gentil é toda a nação que não pertence a Israel. E o Senhor Jesus colocou essa responsabilidade, esta missão sobre os ombros de Saulo, que veio a se tornar o apóstolo Paulo. E ele levaria o evangelho que libertaria os gentios da escravidão do pecado, da carne e de Satanás. Moisés é advertido por Deus para tirar, na minha versão fala sapatos, mas nós podemos usar sandálias, vai ficar mais fácil a compreensão. Ele é advertido para tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava pisando era a terra santa. Saulo de Tarso caiu por terra quando, na presença do Senhor Jesus Cristo, ele ouviu a sua voz, o Santo dos Santos. Uma outra semelhança é que Moisés era um instrumento ideal para conduzir o povo de Deus do Egito para a terra prometida. Pelo menos por causa de dois aspectos. Ele foi criado nos costumes egípcios, ao mesmo tempo também que foi ensinado tudo a respeito do seu povo, os hebreus. Conhecedor, então, da cultura egípcia e conhecedor também dos costumes hebraicos, era um homem certo para ocupar a brecha. Saulo de Tarso veio a ser o grande apóstolo Paulo, um homem também nascido cidadão romano livre, ao mesmo tempo hebreu de hebreus, religiosíssimo quanto à lei, ele era impecável. E ele possuía então essas duas coisas. Um cidadão romano, um homem religioso, mas agora verdadeiramente livre pelo Evangelho. Podia ocupar a brecha e anunciar o Evangelho, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Então são essas as minhas comparações, e eu vou ficar aguardando, quem sabe, você procurar na palavra de Deus as suas. Um conselho para aqueles que têm riscado, quando eu estou falando riscado a Bíblia, não está riscando a Bíblia, mas estão grafando, destacando. A palavra de Deus é como uma fonte de águas. Nós precisamos mergulhar nelas. E a propriedade que a água traz sobre aqueles que mergulham é que nenhuma parte ficará em seco. A palavra de Deus tem provisões para o nosso ser. Toda a sua totalidade, com todas as nossas necessidades, encontraremos na palavra de Deus tudo aquilo que necessitamos. Como estudar a Bíblia?
ao mergulharmos na palavra de Deus, talvez seria interessante os nossos irmãos e eu também nos envolvermos com o assunto. O nosso irmão estava falando sobre a reconstrução da cidade de Jerusalém. Parece que nos levando para aqueles dias. E isso é precioso, porque a palavra de Deus vai nos cativando e nos arrebatando, de maneira que nós vamos ficando de todo envolvido. Parece que nós estamos lá. E é assim que se estuda a Bíblia. Talvez fazendo, quem sabe, algumas perguntas. O que esse texto está querendo falar comigo? Por que Deus está falando desta maneira? Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, o que eu responderia a Deus diante daquelas argumentações? É se envolver com a palavra de Deus. Isso ajuda muito no estudo da sua palavra. Agora, nós lemos o capítulo 2, porque a história de Moisés, para mim, começa bem ali. É uma história muito interessante. Escondido logo no seu nascimento pelos pais. Escondido por Deus na sua morte. Deus escondeu o corpo de Moisés para que ninguém o achasse. Escondido no começo, foi de grande utilidade até o fim. Mas que surgimento glorioso no Monte da Transfiguração, quando ele, juntamente com Elias, aparecem em glória e estão conversando com o Senhor Jesus Cristo sobre quais assuntos? Será que foi sobre Faraó? Será que foi sobre o deserto e sobre a terra prometida? De jeito nenhum. Falavam sobre a morte do Senhor Jesus, que estava prestes a acontecer em Jerusalém. Então, um homem muito útil, talvez um dos grandes servos, um dos maiores que Deus teve. E tudo começou com o casamento de um casal fiel. Para mim, isso é muito importante. Então eu quero sair um pouco do contexto daquilo que nós estávamos pretendendo, porque o nosso irmão me incentivou a isso, eu confesso. Não vou ter tanta habilidade como ele expressou, mas eu vou procurar apenas destacar a importância de um jugo igual. Um homem da casa de Levi procurou uma moça da casa de Levi, da mesma tribo. Nós sabemos que futuramente a tribo de Levi veio a ser aquela que seria a sua ocupação, o serviço sacerdotal. Nenhuma tribo se aproximou tanto de Deus, ou mais perto de Deus, do que a tribo de Levi. Uma tribo que nós poderíamos dizer espiritual. Espiritual. Então vai um recado para os nossos jovens. Não apenas um jugo igual,
Mas nós deveríamos, bom, vocês, eu já sou casado, mas você deveria prestar atenção nos interesses espirituais com aquele ou aquela que pretendemos nos unir. Como nós já ouvimos, depois da salvação da nossa alma, uma união com Cristo, o casamento é o segundo passo mais importante na vida de uma pessoa. Temos que escolher bem. Mas nós não temos capacidade para isso. Precisamos orar. Precisamos orar. Para que Deus apresente aquela pessoa. E nós vamos ter a certeza que ela será a pessoa que Deus está nos mostrando. Deixa eu contar uma experiência também minha. Eu estava namorando minha esposa também. Estávamos na fase de namoro, mas eu confesso, eu não tive muita instrução sobre esses assuntos. Mas chegando em Brasília, numa cidade chamada Padre Bernardo, talvez os irmãos aqui conheçam, ficamos na casa de um irmão chamado Joaquim. E lá, um certo irmão, hoje eu acho que ele não está na comunhão da igreja, Francis, Daniel deve conhecer ele. E estávamos no quarto, prontos para dormir, e ele começou a puxar um assunto. Quer dizer que você está namorando? Sim, estou namorando. Que coisa boa. E aí, quais são os planos? Estou namorando. Não, eu estou... E o casamento? Eu nunca tinha pensado. Eu estou sendo muito sincero sobre isso. Não passava na minha cabeça ainda esse assunto. E ele fez para mim uma pergunta. Se você está namorando, você casaria com sua esposa, com a sua namorada amanhã? Aquilo mexeu comigo de uma tal maneira. Eu não estava preparado para aquilo. E eu, como as moças, fiquei quase sem resposta. Aí ele falou para mim o seguinte: quando você voltar para Pirassununga, você vai fazer essa pergunta para ela. E eu fiz. Eu perguntei para ela: você casaria comigo amanhã? A resposta foi: sim. Sim. Bom, eu me casei com ela. Mas eu precisava ser despertada para esse assunto. O namoro é o começo de um relacionamento que deve chegar a um casamento. Mais um detalhe. O meu pai dizia o seguinte: se alguém chegar em casa para pedir uma das minhas filhas em namoro, a primeira coisa que eu vou... Ele não era ainda instruído tanto, mas a primeira coisa que eu vou perguntar é: que instrumento que tu tocas? Qual é o teu serviço, o teu trabalho? Vai sustentá-la com o quê? Eu quero colocar essas coisas, irmão. É um relacionamento sério. O nosso irmão foi muito humilde ontem em contar os problemas
financeiros que atravessou. Uma das coisas que gera conflito no casamento é essa questão de finanças. Parece que a gente vai dizer, não, nós superaremos essas coisas, mas no dia a dia isso pesa. Pesa. O homem tem responsabilidades. Se não é casar-se, ele deixa aquela família e aquela autoridade da qual ele se submetia para estabelecer o seu lar, aonde ele agora é o cabeça dessa nova família. Tem responsabilidades para amar a esposa, para sustentar, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente. A esposa, por outro lado, ela também vai deixar a casa dos pais, deixando a autoridade do pai para se submeter a um lar novo, à autoridade do marido. O mundo não aceita isso. E não fomos nós que determinamos isso. Isso é determinado por Deus. O homem, o cabeça do lar. A mulher, o coração do lar. Duas colunas, cabeça, coração. Outras duas colunas. O homem tem que amar a esposa. E a esposa ser submissa ao marido. Com essas duas colunas subindo em nossos lares, receberemos as bênçãos de Deus. Mas vamos olhar agora para a nossa chamada dupla. Eu não percebi, o tempo passou depressa. Mas Deus vai chamar Moisés. E ele vai instruir Moisés para tirar os sapatos, os sandálias dos pés. Nós temos uma lição muito preciosa aqui. As sandálias naqueles dias era um solado feito de couro, ou às vezes de madeira, que eram atados aos pés por meio de correias. Dá para imaginar isso? Tirava-se a sandália quando se entrava na casa de uma pessoa, quando se entrava no santuário. Desatar as sandálias dos pés de uma pessoa significava um gesto de humilhação. Era considerado naqueles dias o serviço mais humilde de um servo de uma casa, tirar as sandálias dos pés. E Moisés é instruído: tirar as sandálias para entrar na presença de Deus, para receber a instrução de Deus. Ele precisava tirar as sandálias dos pés. Irmãos, nós temos aqui um assunto. Eu vou levar isso com muito cuidado. Às vezes nós estamos preocupados. O que contribuir com a igreja? O que nós podemos fazer? Como cooperar? E isso é um pensamento bom. Mas Deus está dizendo para nós nesse texto: às vezes a necessidade de antes
de queremos colocar alguma coisa e contribuir na obra de Deus, na igreja a que pertencemos, às vezes é necessário tirarmos alguma coisa das nossas vidas. Moisés tinha 80 anos. Me perguntaram a minha idade, eu faço 57 anos, dia 12 de fevereiro. Ponto. Estou com muita dificuldade já de tirar os sapatos dos meus pés, sabia? Principalmente de manhã cedo. É um exercício. É um exercício. Isso, eu peguei sapatos que não precisam ser amarrados. Coloca o pé lá, resolvido o problema. Porque ainda, talvez você não sabe o que é isso. Agora imagina Moisés, 80 anos, e Deus diz: tira as sandálias dos pés. Amados irmãos, é um exercício espiritual tirar alguma coisa antes de entrarmos na presença de Deus. E eu quero falar bem claramente aqui. Aquele solado de amargura, aquela sandália da maledicência, e principalmente aquele pecado acariciado, admitido, criado todos os dias, alimentado, precisamos tirar. É uma tristeza quando nós estamos vivendo em dias em que há tantos filhos de Deus andando para cima e para baixo e carregando seus pecados como um bicho de estimação, um pet, alimentando todos os dias, acariciando. Isso é uma tristeza. E a palavra de Deus está dizendo: tira. Se você quer ser útil e contribuir na obra de Deus, é necessário tirar. Antes de se colocar algo, é necessário retirar alguma coisa. Eu sei, irmãos, aquele pecado, só Deus e você, só Deus e eu sabemos que nós o temos. Precisa ser tirado. Eu estava lembrando de uma história do missionário evangelizando a Índia. Então ele estava visitando um casal. E nessa visita ele se assustou com uma coisa que ele viu. Saindo do telhado, ele viu uma cobra gigantesca. E ele se assustou e disse: olha, ali tem uma cobra. O homem virou para ele: olha, não se assusta não. É da minha esposa. Ela cuida dela. É um bichinho de estimação dela. Não faz mal nenhum. E realmente a cobra desceu do telhado e veio até o chão e bebeu água. O missionário, quando saiu daquela família, daquela visita,
e disse para o pai, para o marido: cuidado com a cobra. Passou alguns dias. Ele foi visitar aquele casal de novo. O marido estava em luto. A cobra havia picado a esposa e ela faleceu. Você está criando alguma cobra? Algum pecado de estimação que você não quer largar, que vem te acompanhando todo o tempo? Chegou a hora, irmãos, tirar, para que nós tenhamos utilidade na obra de Deus. Devemos tirar, como fez Moisés. Eu acho que eu vou ter que parar. Eu vou ter que adiantar, irmãos, para a gente poder concluir. Eu não vou cansar os irmãos. Nosso tempo até já passou quase. Mas eu estava lembrando do Senhor Jesus Cristo, que desceu a este mundo. Os seus pés andaram nesta terra amaldiçoada. Os pés do Salvador foram empoeirados numa terra amaldiçoada. Pés divinos, pés santos, para descer aqui. Eu vou dizer isso com muita reverência. Ele teve que tirar, esvaziando-se da sua glória, escondeu-a na forma humana, num corpo humano. Teve que tirar para nos salvar. Houve um dia que ele se humilhou tanto perante os seus discípulos. Tomou uma toalha, colocou em seus ombros, pegou uma bacia de água e foi lavando os pés dos apóstolos. Que humildade do Salvador. Chegando diante de Pedro, Pedro disse: Senhor, lavarás os meus pés? Tu não lavarás os meus pés. O Salvador respondeu: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo, não terás comunhão comigo. E Pedro se empolgou e disse: Senhor, não apenas os pés, mas a cabeça e as mãos. E o Senhor Jesus diz: aquele que já foi lavado não precisa ser lavado outra vez, senão os pés. A salvação, ela é um elo inquebrantável. Nós não a perdemos. Mas aquele pecado alimentado, aquele sapato ainda não retirado, como nós já ouvimos, aquela pedra que machuca, e nós sabemos o que é, precisa ser tirado para termos comunhão. A comunhão com Deus é um elo muito frágil, muito frágil. Se quebra a todo momento. Por isso precisamos todos os dias lavar os pés, confessar os nossos pecados, restabelecer a comunhão com Deus,
vou encerrar. Eu vou fazer igual uns velhinhos que tinha em Pirassununga, que eles diziam, vamos encerrar. E ele abria a Bíblia de novo e fechava. Agora eu vou encerrar mesmo. A história de Moisés, ela se divide em 3 etapas. Muito precioso isso. Ele morreu com 120 anos de idade. Os 40 anos primeiros, aprendeu a calçar os sapatos nos pés. 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. Depois, na terra de Midian, passou mais 40 anos ali. Tinha que tirar os sapatos dos pés para aprender a ser ninguém. Depois, 40 anos no deserto. Mas antes de sair para a libertação do povo de Israel, Deus ordenou cajado nas mãos, sapato nos pés. E 40 anos no deserto, Moisés aprendeu que Deus é tudo em todos. Os pés nunca se incharam, as sandálias nunca se desgastaram. Que Deus abençoe sua palavra. Amém.